da Compass. Nesse projeto, eu implementei o Clean Architecture, que é o que eu vou estar apresentando para vocês hoje. Bom, o Clean Architecture ele é um padrão de arquitetura de software. E ele foi desenvolvido pelo Robert C. Martin, que a maior parte de vocês deve conhecer como Uncle Bob, que publicou um livro chamado Clean Architecture, A Craftsman's Guide to Software Structure and Design, em 2017, onde ele explicava sobre esse conceito. E por que ele pensou nisso? Ele estava olhando as arquiteturas civis de construções de prédio e ele percebeu que quando você olhava para a arquitetura, você conseguia entender qual era o projeto. Então, se você olhar a arquitetura de um teatro, todas as cadeiras estão apontando para o palco, a arquitetura é pensada para ter uma ótima acústica, para todo mundo conseguir visualizar. E aí, só de olhar aquela planta, você já sabe que é a arquitetura de um teatro. Mesma coisa para igrejas. Ele, inclusive, usa o exemplo dessa imagem aqui, em que a arquitetura está falando tanto sobre o projeto que ela é no formato de uma cruz. Então, você já consegue dizer que é uma igreja e que é uma igreja muito provavelmente cristã, por conta da cruz. Só que quando a gente olhava para projetos de arquitetura de software, as arquiteturas estavam falando muito mais sobre as tecnologias que eram utilizadas do que sobre a intenção do sistema em si. Seria como se numa arquitetura de um teatro a gente estivesse falando sobre a técnica de acústica que foi utilizada, ou qual que foi ou a forma como eles construíram aquele edifício. E isso não era legal. Então, por isso, ele pensou a arquitetura do Clean, o padrão do Clean Architecture. E o Clean Architecture ele se assemelha a muitas outras arquiteturas, como a arquitetura de cebola e a hexagonal. E todas elas têm em comum o objetivo, que é a separação das preocupações do software. E para garantir esse objetivo, existem 5 princípios que devem ser seguidos. O primeiro deles é a independência do framework. A arquitetura não depende da existência de alguma biblioteca ou software. Isso permite o uso de frameworks como ferramentas, evitando ter que atrelar ou limitar o seu sistema a ela. É muito importante que num projeto a gente use diversos frameworks, diversas bibliotecas, porque a gente não precisa inventar a roda para tudo que a gente for construir. Mas isso devem ser ferramentas, devem ser elementos que vão ajudar o nosso projeto. E, de forma alguma, limitar. O nosso sistema ele não pode depender de uma tecnologia em si. Então, por isso que é importante garantir a independência do framework. O segundo princípio é a da testabilidade. Se as regras de negócio forem separadas do resto do projeto, ou seja, elas puderem ser testadas sem a interface gráfica, o banco de dados, o web server ou qualquer outro elemento externo, você consegue testar muito melhor e muito mais facilmente o seu projeto. Então, por isso é importante fazer essas separações. E aí tem o terceiro princípio, que é a independência da interface do usuário. É muito comum que a interface se altere. No projeto da Delis, que é o que eu trabalho, a gente publicou o app ano passado e esse ano a gente já está refazendo toda a cara do app. Mas como eu uso o Clean Architecture, eu só preciso alterar a minha camada de user interface. Eu não preciso alterar as minhas regras de negócio, meu banco de dados, nada, porque existe essa separação. E se isso não tivesse sido implementado, eu teria muito mais dificuldade na hora de mudar. O quarto princípio é a independência do banco de dados. As suas regras de negócio não dependem do banco de dados. E assim você pode substituir, por exemplo, a SQLite pelo Room sem muitas dificuldades. Quando a gente começa um projeto, nem sempre a gente já consegue prever todas as necessidades. Então você pode começar utilizando um banco de dados e mais na frente perceber que ele não te atende. Eu passei por isso na Dell, a gente usava o Rion e depois a gente mudou para o Room. E quando você usa o Clean Architecture, quando você tem todas as camadas muito bem separadas, essa mudança fica muito mais fácil. Imagina se você tivesse começado o seu projeto e o banco de dados tivesse sido descontinuado. Se o seu projeto estivesse muito atrelado àquela tecnologia, se a sua arquitetura falasse mais sobre a tecnologia que você está utilizando do que sobre a intenção do seu projeto, talvez você tivesse que refazer tudo do zero. E é isso que a gente quer evitar. E o quinto princípio é a independência de qualquer elemento do mundo externo, né? Então, suas regras de negócio não devem saber nada sobre o mundo exterior. Eu
traduzi esses princípios livremente desse blog aqui. Todos os links vão estar no final do slide, mas ele foi um guia para eu fazer essa apresentação. E aí eu queria relembrar os 5 princípios do Solid. Os Solid são os 5 princípios da programação orientada a objeto, e ele foi pensado por um cara chamado Michael Furter, eu não tenho certeza se é assim que fala, mas ele resumiu o Clean Code, que é um outro livro do Robert Martin. Então, o Clean Architecture, ele só vai funcionar se você estiver seguindo já os bons princípios de programação. Então, por isso o Solid é muito importante. E ele se baseia muito no 5º princípio. Então, por isso que eu resolvi fazer esse overview. Eu coloquei os nomes em inglês só para dar para ver por que é Solid, mas eu vou explicar cada um. O primeiro princípio é o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. E ele diz que uma classe só deve ter um motivo para sofrer uma alteração. Embora ele seja dito para classe, ele também funciona para métodos e funções. Se cada parte do seu código for responsável por apenas uma coisa, tiver apenas uma responsabilidade, fica muito mais fácil de você fazer a manutenção, de escrever os testes, então vai ficar muito mais fácil de implementar a sua arquitetura. O segundo princípio é o Open Closed Principle, ou princípio aberto-fechado, que diz que toda classe tem que ser aberta para extensão e fechada para implementação. E para alteração, falei errado. Então, imagina que você está fazendo um sistema de uma concessionária. E aí você tem uma classe chamada carro, que tem todos os atributos de um carro e os métodos mais genéricos. E aí você quer criar uma Ferrari. Você não pode ir lá e simplesmente alterar a sua classe carro para ter os comportamentos de uma Ferrari. Porque um Fusca também é um carro, só que o comportamento dele é completamente diferente. E se você alterar a classe carro, você pode gerar vários bugs ao longo do seu projeto. Então, o que seria o ideal? Você estender de carro e subscrever os métodos para a sua Ferrari. E esse é o princípio do aberto e fechado. Quando você fizer isso, se surgir um bug na Ferrari, esse bug vai estar restrito a ela. Você não vai atrapalhar as outras classes, o seu Fusca, o seu Camaro vão continuar funcionando. O terceiro princípio é o Liskov Substitution Principle, o que é o princípio de substituição de Liskov. Liskov é uma das maiores mentes da computação, uma mulher, e o princípio dela diz que uma classe pai tem que poder ser substituída pela sua classe filha em qualquer lugar do código. Então, imagina na vida real. Não existe uma circunstância onde você precisa usar um carro e você não pode usar uma Ferrari. Porque uma Ferrari é um carro. E ela tem todas as funcionalidades que um carro tem. E no seu código isso tem que ser verdade. Todos os lugares em que essa classe carro é utilizada, a Ferrari também tem que poder ser. Ou seja, ela tem que implementar todos os métodos obrigatórios de um carro. O quarto princípio é o Interface Segregation Principle, ou o princípio da segregação de interface. Ele diz que o contrato estabelecido com uma classe ele tem que ser muito específico. Você não deve forçar uma classe a implementar métodos que ela não vai precisar. E isso também faz sentido na vida real. Se você vai comprar uma casa, você não quer um contrato super genérico. Você quer algo específico para sua necessidade. Então, por que faria diferente no código? E o quinto princípio, que é o mais importante quando a gente vai falar do Clean Architecture, é o Dependency Inversion Principle, ou o princípio da inversão de dependência. E ele é dividido em 2 partes. Mas se você fosse resumir, seria dependa de abstrações e não de implementações concretas. Mas a primeira parte diz que os módulos de alto nível não devem depender dos módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Os módulos de alto nível seriam as rotinas mais fáceis de entender e mais próximas da realidade de qualquer programador, enquanto os de baixo nível seriam as rotinas mais complexas e mais difíceis. E as abstrações não devem depender de detalhes, os detalhes devem depender das abstrações. Os detalhes seriam os artefatos que não deveriam fazer parte da arquitetura de modo acoplado, mas que são necessários para o funcionamento do sistema, como bancos de dados. E se você segue o princípio do Open Closed Principle e o Liskov Substitution Principle, você quase que automaticamente acaba seguindo o princípio da inversão de dependência. Então, é muito importante ter o Solid em mente quando você vai implementar. Esse quinto princípio, ele também vai ser uma base
para a regra do Clean Architecture, que é a regra de dependência. E ela diz que as dependências devem sempre apontar para o nível mais alto da aplicação, ou seja, sempre para camadas mais internas. Então, as dependências, a camada azul tem que ter dependência da verde, a verde da vermelha e a vermelha da amarela, e não o contrário. E, de acordo com o quinto princípio, sempre que a gente puder, a gente deve fazer isso através de abstrações, né? E quase sempre isso seriam interfaces. Então, esse daqui, essa bolinha, é o Clean Architecture, e ele é uma separação. Você está separando o seu software em várias partes. E ele tem essas 4 camadas inicialmente. A mais externa chama Frameworks and Drivers. Essa verde é a Interface Adapters. A vermelha é o Application Business Rules. E a amarela é o Enterprise Business Rules. E eu vou explicar cada uma dessas camadas agora. A Enterprise Business Rules, ela é representada pelas entidades. Então, ela vai encapsular as regras de negócio mais genéricas que você tiver. Então, imagina você está implementando o sistema de um banco. Todo banco tem um cliente. E todo cliente tem um nome, um CPF e uma conta. De certa forma, isso é uma regra de negócio, mas ela não diz algo específico da sua aplicação. Isso é muito genérico. Então, isso é uma entidade. E na prática, as entidades vão ser os objetos com seus métodos, get, set, seus atributos, ou então as tabelas do seu banco de dados. E elas devem e podem ser utilizadas nessas camadas. Pela regra de dependência, como ela é a camada mais interna de todas, as outras camadas conseguem ver ela. Então ela pode ser usada pelas outras camadas, mas ela não deve ser alterada por elas. A Application Business Rules é a camada dos use cases. Os use cases são os casos de uso. E eles tratam as regras de negócio específicas da aplicação. Então, embora todos os bancos eles tenham clientes, as regras para conseguir abrir uma conta em cada banco elas vão ser diferentes. Então, por exemplo, no banco A, você precisa ter mais de 18 anos, você precisa não ter o seu nome no Serasa e receber 2 salários mínimos. Aí o banco B não liga se você tiver o seu nome no Serasa. Então, as regras vão mudar de acordo com a aplicação. E os seus use cases, eles vão testar essas regras de negócio. E a camada Application Business Rules, ela vai reunir todos os seus use cases. Então, ela encapsula e implementa todos os casos de uso do sistema. Ela não deve afetar as entidades e ela não é alterada pelas camadas mais externas. Então, as camadas mais externas, que são a Interface Adapters e o Framework and Drivers, eles enxergam os use cases, eles enxergam as entities, mas eles não devem alterá-las. Os seus use cases, eles vão, de certa forma, orquestrar o fluxo da sua aplicação. Então, esse use case que testa se é possível ou não abrir uma conta, ele vai me passar se, beleza, deu sucesso, eu consigo abrir a conta ou não. Agora, qual vai ser a visualização do cliente quando é possível abrir uma conta? E qual vai ser a visualização quando não é possível? Isso não é responsabilidade do use case. Ele só vai simplesmente tratar a sua regra de negócio. Ele vai dizer se é possível ou não. A terceira camada é o Interface Adapters, e ele vai converter os dados do formato mais conveniente para os use cases e entities para o mais conveniente para algum agente externo, seja um banco de dados ou... Então, como a gente está falando de Android, imagina que na sua view você vai ter um recycler view de endereços. E aí você vai colocar lá qual que é a rua e o bairro que a pessoa mora. Só que o seu use case, ele vai te retornar endereços válidos. E esses endereços válidos, eles vão ter várias informações que você não precisa, tipo o CEP da pessoa, número de telefone, o país. Então, nos seus controllers, você vai mapear isso de forma que você tenha somente a informação que você vai apresentar na sua view, por exemplo. Ele é justamente a ponte entre o seu use case e a sua interface gráfica, ou a ponte entre o seu use case e o seu banco de dados. Ele vai preparar os dados para serem inseridos no banco de dados. Essa é a responsabilidade deles. E é nessa camada que se encontram os presenters, as views e os controllers.
E nenhuma camada desse código deve saber sobre a camada mais externa, que é a Frameworks and Drivers, onde fica, por exemplo, os bancos de dados. E aí o Frameworks and Drivers, ele é justamente a camada que fica com as tecnologias. Então, ela é a mais externa, porque as tecnologias mudam facilmente. Então, se você alterar essa camada, ela não reflete nas anteriores, você não vai ter que refazer todo o seu sistema. Por isso, você consegue mudar de banco de dados, consegue mudar de interface gráfica tranquilamente. E essa camada ela vai receber os dados através dos seus controllers. E aí, esse é um outro diagrama do Clean Architecture. E eu gosto dele porque ele lembra bastante essa regra, né? Que é que a gente sempre deve buscar uma alta coesão e um baixo acoplamento. Então eu trouxe essa outra imagem e a gente tem nesse primeiro sistema elementos muito diferentes agrupados dentro de um mesmo módulo. E aí esses módulos, eles acabam tendo um acoplamento muito grande entre si. Então, os elementos dentro deles não são parecidos, eles não são coesos, e eles dependem muito um dos outros. Então, se eu faço uma modificação nesse primeiro módulo aqui, eu vou acabar alterando esse, e isso é muito complexo. Enquanto, se eu tenho um sistema coeso, então eu tenho elementos parecidos juntos, e eu consigo ter menos dependência entre os módulos. Não tem como não ter acoplamento, não tem como a gente fugir disso. Mas eu consigo fazer com que esse acoplamento seja menor. Só um minuto. E aí, desculpa, gente. Então eu consigo diminuir esse acoplamento. E o Clean Architecture, ele faz justamente isso. Ele reúne elementos semelhantes, elementos com a mesma funcionalidade em camadas, né? Então, todas as suas regras de negócio ficam nos seus use cases, as suas entidades ficam todas na Enterprise Business Rules, e ele diminui o acoplamento. Quando você não tem uma arquitetura muito bem definida, tudo que você muda gera várias mudanças, mas quando você usa o Clean Architecture, por exemplo, seu acoplamento é baixo, então você consegue fazer alterações sem ter grande impacto. E aí ele sobe em ordem crescente em relação à abstração, por exemplo. Como a sua camada mais externa, elas são as implementações mais concretas do seu código, enquanto as entidades, elas são bastante abstratas, genéricas, e elas vão mudar raramente. Por isso que elas são o centro do círculo, porque se elas mudassem toda hora, você teria que sair mudando as outras camadas, mas elas mudam muito facilmente, muito raramente. E quanto mais externa a camada, mais ela muda, mais específica ela é e mais concreta ela é. Então, quais são as vantagens de se utilizar o Clean Architecture? Ele facilita e muito a manutenção, porque você, justamente por diminuir o acoplamento, você consegue fazer mudanças e correções sem ter grandes impactos. Ele facilita a testabilidade, porque os comportamentos são isolados, então implementar testes unitários fica muito mais simples. Você não precisa mocar 20 classes diferentes para conseguir escrever um teste. Ele facilita a compreensão, porque como ele é um padrão, né? Qualquer pessoa que conheça o Clean Architecture vai conseguir olhar para o seu projeto, entender muito bem onde está cada coisa, então fica muito mais fácil. E ele aumenta a escalabilidade, justamente porque você consegue criar novas features ou alterar as existentes sem gerar muito impacto nas coisas que já existem, porque elas não são muito acopladas. E aí, como desvantagem, eu coloquei que ele é trabalhoso, dá um trabalhinho para você implementar, para você criar do zero, mas depois que tá feito, fica bem tranquilo. E algumas pessoas acham que ele tem muito over-engineering, que seria escrever muito código para conseguir implementar um comportamento muito simples. Então, se você vai fazer um projeto muito pequeno, ele não é recomendado, mas se o seu projeto ele é pequeno hoje, mas ele tem uma expectativa de crescimento, ele vai escalonar, então seria interessante estar utilizando. E aí aqui eu deixei as referências se alguém quiser assistir. Tem uns vídeos bem legais no YouTube sobre Clean Architecture e muitos artigos excelentes no Medium. E aí eu queria mostrar para vocês um código que eu fiz
ele é muito simples. Uma coisa importante do Clean Architecture é que você não precisa implementar necessariamente as 4 camadas. Você pode agrupar essas camadas se você achar que faz sentido, ou você pode fazer mais separações. O importante mesmo é você respeitar a regra de dependência. Então, por exemplo, no meu projeto que eu trabalho, da Delis, eu tenho 6 módulos. Além desses 4 que eu vou explicar aqui, ele tem o Data, Data Remote e Data Local. Então, lá eu tenho dados locais, né, que eu armazeno no banco de dados, e dados remotos que eu obtenho através de uma API. E aí eu tenho um módulo Data que simplesmente gere os outros 2 módulos. Mas nesse projeto aqui não fazia sentido, porque todos os dados vêm direto de uma API, eu não uso nenhum banco de dados, então eu só agrupei tudo num módulo só que chama Data. E o projeto é esse daqui, ele é uma listagem de eventos muito simples, e aí se você clica em um evento, ele carrega as informações mais detalhadas, você consegue compartilhar e consegue fazer check-in. Se você colocar os dados inválidos, ele vai acusar erro, e se eles estiverem corretos, ele fala que o check-in foi feito com sucesso. Esse código está um pouquinho antigo, então tem algumas coisas que não estão da melhor forma possível, mas eu acho que ele exemplifica bem. Então, no meu data, eu tenho esse cliente, né, que ele simplesmente faz a conexão com o retrofit, ele configura o meu retrofit. E eu tenho o SEST, que é onde eu monto as minhas requisições HTTP, né? Então aqui eu tenho o verbo que eu vou utilizar, o que eu vou emendar na minha URL base. Esse daqui ele pega a listagem de eventos e ele vai me retornar um objeto que ele é do módulo data também. Então ele é só um data class com várias informações. E aí eu implemento esses métodos, né? Eu uso eles, na verdade, numa classe que chama Event Repository Implementation. Então, eu tenho a minha função list events e eu vou fazer a chamada do meu service. Se der algo diferente de 200, eu coloco uma exceção genérica, e isso daqui é só para pegar erro de internet. A minha resposta, como eu declarei aqui, ela vai estar em objetos do próprio módulo data, né? Mas aqui eu estou consumindo da web. Então essa camada corresponde a frameworks and drivers. Só que eu vou querer aplicar uma regra de negócio nisso. Então eu vou querer comunicar lá com o meu use case. E aí eu vou fazer um mapper. Por quê? O meu use case ele não enxerga o data. Então ele não conhece esse objeto aqui. E eu tenho um objeto no meu domain, que é onde ficam meus use cases. Eles são bem iguais, inclusive. Então, eu vou fazer o mapper para esse objeto para eu poder depois usar a minha regra de negócio. Então, é basicamente isso que tem no meu data. Eu faço services, eu implemento o repository, eu tenho os modos, os mappers e eu tenho uma camada de injeção de dependência que eu fiz com o coin. E é isso. E aí, o que é o meu domain? O meu domain, ele é meio que uma junção, nesse caso, dos meus use cases e das minhas entities. Então, ele tem aqui a entity, vocês já viram, né? São esses objetos. E aqui eu vou aplicar a regra de negócio, por exemplo, no check-in use case. Então, ele recebe, por meio de injeção de dependência, a interface repository. Essa interface ela é definida no domain. Então, ele vai depender de uma abstração, não de uma implementação concreta. Então, não me importa muito como que esse método makeCheckIn foi implementado, porque eu estou dependendo somente dessa interface para construir o meu use case. Só que lá no meu módulo data, eu fiz a implementação concreta, na camada mais externa. E aí aqui eu faço as validações de regras de negócio. Então, nesse caso,
O ID não pode ser nulo, o e-mail também não. O e-mail tem que ser válido. Aqui eu separei porque poderia ser usado entre as partes do código. Mas é só válido se o e-mail está de acordo. E o nome também não pode ser nulo nem vazio. E aí, se essas regras de negócio forem feridas, né, eu vou lançar exceções. Eu tenho esse arquivo aqui, que eu juntei todas as exceções de formulário para ficar mais organizado, mas isso vai de gosto. E caso todos os campos sejam preenchidos corretamente, eu simplesmente chamo o método do meu repositório. Então aqui estão as models, as exceptions, o meu use case. Eu tenho esse IDE, que os retornos para eles ficarem padronizados. Então eles ou são success de algum tipo, ou eles são failure. E aqui eu tenho injeção de dependência também. Então, para cada use case, eu vou fornecer. E aí, quem vai chamar os meus use cases é o meu presentation. O meu presentation, ele vai gerir as regras de visualização. Então, ele não está trabalhando com nenhuma regra de negócios. Minhas regras de negócio, elas são todas presas lá no meu domain. Mas aqui eu vou cuidar das regras de visualização. Então, ele é a view model. Ela recebe meu use case por meio de injeção de dependência. E ela também recebe essa interface que chama String Loader. Ela é só uma interface para eu conseguir usar strings mandar strings através do arquivo de strings na ViewModel. Então, eu tenho alguns mutable live datas e live datas. Esse é para o erro de e-mail, para o erro do nome, para o sucesso no check-in, né? Para um erro genérico e para quando eu não tenho internet. Essa função ela é pública porque ela vai ser chamada lá pelo meu fragmento e ela recebe um request body que pode ser nulo. Então, eu lanço ela dentro desse escopo porque esse execute ele é suspenso, tá vendo? E aí, em caso de sucesso, eu aciono o meu mutable live data de sucesso. E em caso de falha, se for uma falha genérica, eu só posto erro. Se for falha de internet, eu aciono esse mutable live data. E se for uma falha de formulário, daí eu separei num outro método só para ficar mais organizado. Mas eu poderia ter feito aqui também. E aí, foi um erro de e-mail vazio, então, de nome vazio. Então, eu coloco uma mensagem. Eu coloco a mensagem de acordo com a exceção. Percebe que aqui não me importa o porquê que o e-mail é inválido. Eu não estou validando isso. Quem validou isso, que é o que faz o e-mail ser válido ou inválido, foi o meu use case. Ele cuidou da minha regra de negócio. É que eu estou cuidando de uma regra de visualização, que é qual string vai ser exibida. E aí, esses mutable live datas, eles são observados pela minha activity. O presentation, ele seria, nesse caso aqui, meio que um presenter, né? Ele está fazendo a ponte entre o meu use case e a minha interface gráfica. Então, ele é um interface adapter. E aí, aqui está a minha activity. Ela está dentro do meu módulo de app. Só falta dizer que eu também usei injeção de dependência aqui para ViewModel, que eu declarei o string loader ali e as ViewModels. Então, aqui eu já estou no meu módulo de app, que também é da camada mais externa, ele já é a user interface, e ele vai ter simplesmente as minhas views e uma das extensions para facilitar a vida. Então, aqui eu peguei a minha ViewModel por injeção de dependência. Eu usei DataBind, mas nessa época eu não sabia usar direito, então não tá muito legal. Mas aqui eu tô chamando o método makeCheckin da minha ViewModel e passando os componentes de texto. Eu não tô validando eles nem nada do tipo, eu só tô mandando. Então, essa activity, ela só cuida de view. Ela inicializa a view, deixa algumas coisas invisíveis, chama um método e ela observa os live datas da minha ViewModel. E aí, quando eles são acionados, ela aciona componentes de tela, né? Então, aqui aparece um modal,
aqui ela muda a visibilidade, seta um texto e aqui ela faz um toast. Ela não está cuidando de absolutamente nenhuma regra de negócio, ela não tem nenhuma lógica nela, não tem um if, não tem um else, não tem um when, não tem nada. Ela só seta dados e chama funções. Então, se alterar a minha view, eu consigo mudar só minha activity sem ter que alterar todo o resto. E aqui tem no meu application, eu declarei todos os módulos, né? Que é o domain, o data e o presentation. E aí, gente, é basicamente isso. Acho que eu corri um pouco com a apresentação, mas agora, se vocês tiverem alguma dúvida. Muito bom, muito bom. Esclarecedor. Ninguém tem perguntas? Como tu lida, tipo, com questão do life cycle e tal, essas coisas assim? É ali no View Model, né? Eu acho que eu não entendi essa pergunta. Tipo, eu não sei, eu nunca trabalhei com isso, né? Só com MVVM e tal. E aí, tipo, qual seria a diferença, assim, de um pro outro? Ou as maiores diferenças, sabe? Uhum. Então, o Clean Architecture, ele é um padrão de arquitetura de software. Então, você vai usar uma arquitetura, nesse caso, eu estou usando a MVVM também. Ah. Então, eu tenho a Activity, eu tenho o View Model e eu tenho o Repository, né? Só que nesse caso, ele é Repository Implementation. Deixa eu pegar ele. Isso. Ele só... o Clean Architecture, ele só vai entrar, mas em onde eu vou colocar essas classes? Como que eu vou organizar elas dentro do meu projeto? Então, em vez de eu deixar todas essas camadas dentro do meu módulo app, que é como a gente faz normalmente, eu separo elas de acordo com as responsabilidades, né? Então, a Activity, ela só vai cuidar da visualização, o ViewModel vai tratar as regras de visualização, e aqui eu vou estar tratando as requisições, né? E aí, quando a gente coloca tudo dentro do app, normalmente a gente acaba tratando também as regras de negócio na ViewModel. Então, aqui eu já tratei as regras de negócio no meu use case. Ah, e uma coisa. Deu para entender? Sim, eu não tinha entendido essa parte. Obrigado. Nada. Ela pode ser usada com MVVM, com MVP, com basicamente qualquer arquitetura. E também não é algo pensado para o Android. Na teoria, qualquer sistema, né, poderia usar o Clean Architecture. Primeiro, parabenizar. Muito bom. Gostei bastante. E a questão dos testes unitários, eu não ouvi você falar, mas a gente tem ganhos em questão de testes unitários, essas coisas assim do gênero? Podia falar um pouquinho? Muitos ganhos. Ó, eu esqueci de mostrar realmente, bom que você lembrou. Aqui eu tenho um use case, né? E ele tá cheio de regras de negócio. A única coisa que ele precisa é desse repository. Então, eu consegui escrever um teste para ele, e teste não é o meu forte, de uma forma muito simples. Eu só precisei mocar o meu repository e aí eu escrevi um teste para cada cenário, né? Então, quando o e-mail estiver vazio, eu quero validar se ele retorna a exception de e-mail vazio. E eu não vou entrar muito em detalhe em como eu criei os testes, porque estaria roubando o tema do Matheus, mas a ideia é que, como está muito separado, né, eu não preciso me preocupar aqui com nenhuma questão de Android. Inclusive, o módulo de domain, ele não é um módulo Android, ele é, quando a gente vai criar, ó, new model. Ele não é um Android library, ele é um Java or Coin Library. Então não tem nenhum componente Android. Se eu tivesse uma outra tecnologia que roda com Kotlin, né? Eu poderia recortar esse módulo de domain e utilizar lá com todas as minhas regras de negócio funcionando e testadas, sem ter que alterar, porque ele é completamente isolado. O data e o presentation, eles lidam com componentes Android. Mas o domain, ele se restringe a essas regras, então isso facilita os testes. E aí, por exemplo, o Matheus mostrou como fazia teste de view model. Eu não fiz, porque nessa época eu não sabia fazer, mas eu poderia criar muito facilmente um teste de view model aqui, porque ela está
isolada, né? Eu só teria que mocar esse use case, por exemplo. E aí, se eu quiser fazer um teste de view, eu vou me preocupar somente com a view aqui no app. Então, até para saber onde criar os testes e como criar, fica mais simples, porque cada camada está organizada com a sua própria responsabilidade. Ficou claro? Ficou claro, claríssimo. A questão principal ali é que você mocando as suas classes, que você já tem ela via dependência injecto ali, você já consegue dar continuidade ali nos testes de forma bem simples, né? Como você está usando injeção de dependências, mocar as classes é bem simples ali no caso. Então, ficou muito bom, parabéns. Obrigada. Opa, queria fazer uma pergunta, Júlia. Pode fazer. Primeiramente, parabéns, né? Ficou realmente bem bacana a apresentação. Os seus arquivos XML, eles ficam todos no Presentation? O domain não tem nada de Android, né? Não tem o framework lá. Uhum. Todos os arquivos XML, como os XML eles vão ser a minha view, né? Eles fazem parte da minha interface gráfica. Nesse caso, o app ele vai ser responsável por essa parte. Então, todos os arquivos XML eles vão ficar na minha camada do app, entendeu? O Entendi. único arquivo de REST que eu usei no presentation foi porque eu quis colocar strings aqui para passar direto da minha view model. Então, ele só tem as strings. Uhum. Entendi. Então, no caso, o módulo do app, ele fica só por conta dos XMLs e fica com o application, né? Ele vai ficar. Poder inflar os módulos a partir do coin que você está usando. Exatamente. Ele vai ficar com fragmento, activity, adapter, talvez, um dialog, e os XMLs. E aí o application. Mas ele não vai lidar com mais nada a não ser, de fato, a interface, entendeu? Entendi. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, é basicamente isso. Dúvida. O projeto tem como disponibilizar depois no GitHub? Ele tá no meu Git, eu vou mandar o link aqui pra vocês. Tá joia. A minha dúvida é assim, como que você garante que um módulo não acesse outro módulo? Tipo, como que você garante que sua app não visse, por exemplo, data, presentation, viu seus outros módulos? Você pode mostrar isso? Então, uma coisa muito legal é que a gente separa os graders, né? E aí, aqui que eu vou estar concedendo os acessos. Então, por exemplo, o domain, ele só tem as dependências de domain, né? Nada de Android. Mas o meu data, ele enxerga o meu domain. Então, aqui ele conseguiu acessar. Se eu tentar acessar alguma coisa dentro do meu módulo data, dentro do meu módulo domain do data, ele não vai enxergar, mas o data vai enxergar tudo que tem no domain a partir daqui. Eu acho que é isso. Entendi. Quando você cria um módulo, dá um create módulo lá, ele já cria o Gradle também, o arquivo Gradle? Sim. E aqui eu não fiz completinho, mas no projeto da Delis, a gente até agrupou as dependências todas num arquivo separado. Não vou mostrar aqui porque tá gravando, mas a gente tem um arquivo de libs, e aí eu só chamo as libs aqui, né? Porque algumas vão se repetir entre eles, e isso não é legal. Mas quando você cria o módulo, ele já vai criar todos os seus build gradles separados. Esse Implementation Project do Gradle, é esse que te permite puxar uma classe, colocar o nome dela e ele fazer o import? Então, se não tiver, eu não consigo chamar uma classe que está diferente, né? No módulo diferente.
Isso. Você não vai visualizar o outro módulo se você não tiver o Implementation Project. Ah, ok. Esse aqui é o do app, tá vendo? Ele vê o domain, vê o data, vê o presentation. Não sei se ele precisava ver o data, mas tá vendo. Tem alguns outros projetos que criam módulo, né? Com DI, né? Que é aquele módulo que tem, tipo, quase todos, assim. Aí o app só fica vendo a presentation e o DI. Aí dessa forma, tipo, o app não precisaria ver o data, por exemplo. E o DI veria todos, mas o DI só faria injeção de dependência mesmo. Nossa, aí ficaria muito chique. E é mais trabalho, né? Sempre. Mas eu imagino que para um projeto maior, se você for fazendo mais camadas, isso faz muito sentido. Esse trabalho a mais é para deixar o projeto escalável, né? Isso vai facilitar muito, né? Se o seu projeto for crescendo, você consegue acompanhar. Mas para um projeto pequenininho, esse daqui, eu fiz ele para teste, né? Mas ele não teria essa necessidade, porque ele é um projeto muito pequeno, mas acho que para aplicações maiores seria muito importante. Quando a gente fala de projeto escalável no geral, né? A gente pode falar de, por exemplo, o projeto back-end seria ele conseguir atender vários usuários sem quebrar, vamos dizer assim, né? Sem travar. E quando a gente fala de projeto escalável mobile, qual que é o critério? Isso não é nem uma pergunta assim, é porque falou escalável, mas eu não sei se todo mundo sabe o que é um projeto escalável mobile, saca? Alguém tem ideia? A sua pergunta me pegou. Eu não sei se eu tenho uma resposta, mas na minha cabeça seria um projeto que vai crescendo em funcionalidades. Então, cada nova funcionalidade que eu vou implementando nesse aplicativo, ele vai ficando cada vez maior e mais difícil de dar sustentação. E se ele não tiver uma arquitetura muito bem estruturada, uma hora você se perde. Exatamente isso. Não só uma arquitetura bem estruturada, é uma arquitetura que pode evoluir com o tempo também. A gente volta a falar do não existe bala de prata. A gente tem alguns casos aí de projetos que foram evoluindo a arquitetura com o tempo, né? Lá no iOS, por exemplo, o pessoal da Renner está passando um MVC para um Viper, e o Viper é uma implementação do Clear Architecture. Uhum. Tem uns cases bem bacanas aí, não sei se alguém está trabalhando em um que pode trazer depois para a gente. Mas também tem esse conceito da evolução da arquitetura para se tornar escalável com o tempo, né? E o Clean Architecture, ele pensa muito nisso quando ele coloca as tecnologias, né, na camada mais externa. Então, justamente isso, se você mudar o, sei lá, antigamente a gente usava Synthetics e agora a gente usa Data Bounding. Então, isso não vai. Eu não vejo como isso interferiria em todas as camadas do seu projeto, mas de qualquer forma, agora você só vai alterar na sua app e só vai cuidar da sua view. Então, se você trocar de tecnologias com o Clean Architecture, você vai ter muito menos impacto. Então, ele vai ser mais resistente ao tempo, né? Porque muitas vezes elas são descontinuadas, do que se tivesse tudo no mesmo módulo. O único ponto que eu toco é só que tem um pequeno overhead aí, exige um entendimento um pouco maior e conceitos mais sólidos de programação. Só isso, mas acho que com o tempo acaba todo mundo evoluindo ou convergindo para esse tipo de arquitetura. Uhum. Muito bom. Obrigada. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de implementar algo similar, mas se não, esse aqui ficou um tutorial, uma aula, uma referência muito boa para tentar depois, por estudos ou até individual. Com certeza. Inclusive, tá bem parecido com algumas coisas que eu fiz em Flutter. Para você ter ideia que ela falou da questão de linguagem, né? E eu implementei em Clean Architecture em Flutter e ficou praticamente igual, claro, com exceção da camada de presentation, as camadas
de domínio, elas ficam praticamente iguais. Muito bom mesmo. Inclusive até o Waiter, que é para o tratamento de erro no Flutter, usa bem parecido também. Uma lib bem parecida, então, mais uma vez, parabéns. Gostei bastante. Obrigada. Eu só queria dar os créditos pro Matheus, porque foi ele que me ensinou sobre o Clean Architecture. Não, acho que eu só te falei que existia. E você foi lá e procurou. Muito bom aí, ó. Acho que. Acho que eu não teria capacidade de ter feito aquele slide lá, tipo assim. Então, parabéns aí. Obrigada. Para quem ainda tá meio voando aí, gente, calma. Esse tipo de coisa vem com o tempo. A Júlia já está muito acelerada aí nesse processo. O que vale é a gente trocar experiência aqui e ir aprendendo aos poucos. Essa maturidade aí, ela vem a cada projeto, ela vem a cada experiência, a cada interação que a gente vai rodando aí. E é assim que a gente vai construindo a nossa senioridade. Sim, e quando eu usei o Clean Architecture pela primeira vez, eu não entendia. Eu ficava muito brava de ter que fazer uma classe muito parecida na camada de data e na camada de domain. Então, só com o tempo que a gente vai entendendo por que as coisas são do jeito que elas são, entendendo os princípios por trás delas, né? E não é, eu acho que não é algo que quando você está no começo, você precisa, nos seus primeiros projetos, implementar. Eu acho que se eu estivesse começando agora, eu focaria muito mais no MVVM do que já pensando no Clean Architecture. Isso mesmo, muito bom, muito bom. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma colocação? Já está bem, finalzinho. É isso, agradecer aí a Júlia, a ótima apresentação que ela fez. Isso vai virar um material nosso aí para consultas posteriores, recomendo aí parar no final de semana, dar uma olhada com calma, tomar aquele café. Mas, Júlia, tá com você a bola aí para finalizar. Ok. Então, obrigada a todo mundo por ter ouvido. Desculpa qualquer coisa, se eu tiver errado algum conceito, tropeçado em alguma coisa. E, e é isso. Eu vou disponibilizar o slide e o meu GitHub, que tem esse projeto. Tem mais um com Clean Architecture, mas eu olharia esse. E é isso. Quem que tá filmando? Gravando? Que aí a pessoa pode finalizar a gravação, ou a gente só desliga.